Não sei se você está sabendo disso ou não, mas para fazer o download do Lumion 2023 é necessário que você tenha um e-mail profissional. O que é um e-mail profissional? É um e-mail com o seu nome, com o seu domínio, com a sua marca. Por exemplo, leandro@leandroarquiteto.com ou, por exemplo, contato@arquiteturadoleandro.com.br. Ou seja, o nome da minha marca tem que estar no meu e-mail. Não é aceito mais e-mail da Gmail, não é aceito mais e-mail da Hotmail, não pelo menos no momento que estamos gravando esse vídeo. Então é isso que eu quero te ensinar. Fazer o download do Lumion 2023 ou qualquer outra versão que você desejar, só que utilizando o e-mail profissional, que agora se tornou obrigatório. Lembrando que essa é uma parte mais técnica, é uma parte mais chata, é uma parte que envolve custos e eu vou te mostrar aqui na tela. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Já aproveita e deixa o joinha no vídeo. Se você não gostar depois, você tira o joinha, não tem problema nenhum, tá? E outra coisa, deixa um comentário no vídeo também, pode ser qualquer coisa. Você pode literalmente escrever qualquer coisa lá nos comentários e isso faz o YouTube mostrar meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, olha, esse é o site do Lumion, aqui nós temos a opção de testar o Lumion e se a gente clicar aqui para testar gratuitamente, o que ele pede? Ó? Ele pede um e-mail profissional. Então, o que acontece? Você vai precisar, é obrigatório criar esse e-mail profissional. Como é que a gente vai fazer isso então? Primeira coisa que você vai fazer é acessar os links que eu deixei na descrição. Lá vai ter o passo a passo completo. Você vai acompanhando o vídeo e os links lá no site, ok? A gente vai acessar o site da Hostinger, que é um servidor que é um sistema de internet, não sei se você entende desses conceitos ou não, mas aqui você consegue hospedar um site, aqui você consegue comprar um domínio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na Hostinger, pode ser que eles alterem o layout do site, mas o importante é você procurar aqui por domínio. Então vem em domínio, registro de domínio. Então eu vou colocar aqui meu nome, ou por exemplo, o que eu quero registrar. Por exemplo, arquitetura Leandro Amaral. Opa, e vou pegar aqui em procurar. O que a gente precisa fazer? É aqui que vai envolver os custos, não é de graça essa função aqui, tá? Até testei alguns domínios gratuitos, mas não obtive sucesso. Se eu conseguir, eu atualizo o vídeo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar a opção mais barata que nós temos aqui, ó. R$ 4,99 por ano. Não significa que você vai ter que pagar isso a cada ano. Significa que você vai precisar ter um domínio toda hora que você querer fazer um download gratuito do Lumion, tá? Então nós temos aqui, ó, arquitetura leandroamaral.online por R$ 4,99 por ano. Esse é o custo que eu vou pagar. Tem domínios de R$ 49,00, R$ 45,00, mas eu quero esse daqui, .online. Então eu vou adicionar ao carrinho. Ele está marcando aqui, ó, por um ano. Você, se achar necessário, altere esse período. Então eu vou deixar aqui apenas por um ano mesmo. Vou criar uma conta, vou colocar o meu e-mail. Vou descer aqui, ó, e vou pagar por Pix mesmo. Ou cartão de crédito, você que escolhe. Está dando aqui R$ 5,98. Que é o preço do domínio mais os impostos. Então eu vou clicar aqui, ó, enviar pagamento seguro. Ele está pedindo meu CPF ou meu CNPJ, eu vou pôr o CNPJ, que eu tenho empresa. Vou apertar aqui para continuar com o Pix e vou ler o código de barras aqui para poder pagar. Fiz o pagamento, vou apertar aqui para continuar. Ele está pedindo para eu criar uma senha para acessar esse painel da Hostinger. Então vou colocar a minha senha aqui. Cadastrei minha senha, vou apertar aqui para confirmar. Ele está pedindo aqui para confirmar o meu e-mail. Eu vou abrir então meu e-mail aqui. Acessei o e-mail, vou clicar aqui para verificar o e-mail e aí a minha conta já vai estar liberada dentro da Hostinger, tá? Se você encontrar algum outro site que crie domínios de forma gratuita, eu não encontrei algum que funcionasse, tá? Mas talvez você encontre ou encontre algum outro mais barato, ok? Então vamos lá, olha, já estamos aqui dentro da Hostinger. Se eu clicar aqui em domínios, vamos ver os domínios que eu já tenho. Passou aí, imagino eu, uns 20 minutos, desde a data que eu paguei, desde a hora que eu paguei o domínio, até a hora que ele liberou aqui para mim no meu painel. Inclusive, eu recebi um e-mail dizendo que o pagamento foi recebido, tá? Agora a gente pode continuar a configuração deste domínio aqui, ok? Então ele vai aparecer para nós aqui dentro do painel da Hostinger ou dentro aqui de domínios. Mas no caso eu já vou apertar aqui para configurar. Selecionar os detalhes primários. Então país, vamos colocar aqui o Brasil. Eu vou deixar ele como empresa, organização. Próximo passo, insira detalhes do contato. Então eu vou colocar aqui meu nome, o meu nome normal mesmo, tá? Leandro Amaral, não é o nome da empresa. E o meu e-mail normal, o e-mail que eu já tenho aqui na Hotmail, tá? Então eu vou colocar aqui o e-mail, empresa, vou colocar, por exemplo, Leandro Amaral Arquitetura. Vou colocar aqui o estado, eu sou de Rondônia.
Vou colocar aqui Vilhena. Endereço, vou pôr tipo rua 1701, vou pôr um endereço qualquer, não vou pôr o endereço da minha casa, 76 980 000. Deu erro aqui no meu CEP, eu vou ter que colocar um CEP certinho aqui. Então o que eu vou fazer? Venho aqui no Google, vou colocar aqui CEP, Avenida Major Amarantes, Vilhena, Rondônia. Vou pegar esse CEPzinho aqui mesmo, venho aqui em domínios, vou colar ele aqui. Agora ficou certinho, ó. Saiu aquela tarja vermelha. E vou pôr o meu número de celular aqui, tá bom? Vou apertar para finalizar o registro. Você está quase lá, olha. Suas informações de contato estão sob análise. Vamos informar a você sobre o seu status de registro de domínio em breve. Enquanto isso, você poderá começar a criar o seu site. No momento, nós não vamos criar o nosso site. Inclusive, lá nos nossos cursos avançados, a gente ensina a criar um site. Você pode usar até esse mesmo domínio para criar o seu site, tá? Mas não é o caso desse vídeo. Então, vou apertar para continuar. Não quero, ó, não preciso de um site agora. E eu quero ver se o meu domínio, ó, seu domínio está com a verificação pendente. O domínio está registrado, agora você irá receber um e-mail do operador do registro com uma solicitação para verificação das suas informações de contato. Não esqueça de verificar em até 15 dias. Caso contrário, seu domínio será suspenso pelo registrador. A verificação pode levar até 15 minutos para atualizar automaticamente, tá? Então, vou voltar aqui no meu e-mail. Olá, você definiu papapá, eu vou apertar nesse link aqui, validar. Seu e-mail foi verificado com sucesso, obrigado. Então vamos voltar aqui na Hostinger, vou dar um F5, eu quero ver se já liberou o meu e-mail para mim, o meu domínio para mim. Pronto, ó, já estou aqui com o meu domínio, tá aqui domínio, esse aqui, ó, arquiteturaleandramaral.com, tá bom? Já está ativo, já está verificado. Aqui é quando ele vence, aqui é uma chave secreta e aqui são os servidores DNS, que é o que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, tá? Aqui por enquanto está tudo certo, DNS, informações de contato. Se eu voltar aqui para os meus domínios, olha, veja bem, olha, ele veio aqui para a tela de domínios, aqui mostra os meus domínios, tá? E aí, antes de chegar nessa tela, ele tinha aparecido para mim que a renovação custaria R$200. Se for só para ter o Lumion, não vale a pena. Vale a pena, Leandro, daqui a um ano eu quero baixar outra versão do Lumion e esse e-mail não está funcionando mais, aí você vai lá e compra um outro domínio, igual você comprou aqui, baratinho, por 5, 6, 10 reais, do que você pagar R$200 numa renovação. Quando que você vai renovar o seu domínio? Que é quando o seu domínio é o seu site principal, realmente é o nome da sua marca. Nesse vídeo a gente está usando esse site apenas para um e-mail para baixar o Lumion. É uma confusão grande isso aqui tudo, mas é o que o Lumion está pedindo, a gente é obrigado a fazer isso. Então, se você for usar o seu site mesmo, você vai precisar renovar o domínio, senão as pessoas não vão conseguir acessar o seu site. Agora, se for apenas para o Lumion, aí você não precisa renovar. Deixa vencer, compra outro domínio baratinho e aí você vai criando essas contas gratuitas lá no Lumion, tá bom? Vou apertar aqui para fechar e aparentemente está tudo certo. Agora a gente vai para a próxima etapa. Agora nós vamos para a próxima parte. Na descrição do vídeo também você vai acessar o site, que vai chegar nesse link, tá? A gente vai precisar do Zorro Mail, ele que vai criar para nós um e-mail gratuito, um e-mail comercial gratuito. Então eu vou acessar ele aqui. Dentro do site da Zorro Mail, venho aqui em preços. Vou escolher aqui a opção gratuita, ó, plano gratuito vitalício, você vai ter direito a 5 usuários, 5 e-mails, tá? 5 GB por usuário e anexos de até 25 megas. Então vou inscrever já. Vou criar um cadastro aqui na Zorro Mail, então vou colocar meu nome, Leandro Amaral. Vou colocar meu e-mail da Hotmail ou da Gmail, tá? Tanto faz. E vou criar uma senha para esse Zorro Mail. Então vou usar essa senha aqui mesmo, concordar e inscrever. Ele mandou um código para mim no meu e-mail da Hotmail. Vou esperar esse código chegar. Vou copiar o código que apareceu aqui. Venho aqui na Zorro Mail. Vou dar um Ctrl V e vou verificar. Olha a volta que a gente está dando para poder criar um e-mail comercial, para poder baixar o Lumion gratuitamente. Então, o que eu vou fazer então? Aqui eu vou adicionar um domínio existente, que é o domínio que a gente acabou de comprar na Hostinger. Então, eu vou adicionar agora. Aqui dentro da Hostinger, eu venho aqui em domínios, olha, se a gente clicar aqui em domínios, a gente vai ver o nosso domínio, arquiteturaleandramaral.online, então vou dar um Ctrl C, acho que ele não copiou? Vou copiar aqui de cima então. Venho aqui na Zorro Mail, vou colocar o nome da minha organização, por exemplo, Leandro Arquiteto.
Tipo de indústria, vou colocar aqui qualquer coisa, pode ser educação, e vou apertar para adicionar. Vou proceder para a verificação do domínio. O que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos adicionar essas informações lá no nosso DNS do nosso domínio. Isso já entra um pouco na parte de programação, na parte de servidor, mas se você seguir da forma que eu mostrei aqui, você vai conseguir, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? Adicionar um TXT lá no DNS. Então eu vou pegar aqui essa arroba, tá? Vou dar um Ctrl C. Venho aqui no meu Hostinger, aqui dentro do meu domínio, ó, venho aqui em domínios, vou selecionar o domínio que eu acabei de comprar. Aqui dentro de DNS, a gente vem aqui embaixo e vai adicionar aqui. Então, do tipo TXT, é o arroba, que inclusive já está até aqui. Qual que é o valor do TXT? O valor do TXT é esse valor aqui. Clico aqui para copiar, venho aqui, vou dar um Ctrl V. Deixa eu ver se o TTL ele informou alguma coisa. O TTL, deixa eu traduzir a página, dependendo do valor TTL que você inseriu. Então, não tem um valor padrão que precisa, tá bom? Então, eu vou apertar aqui, olha, vou apertar para adicionar o registro. Vou confirmar se deu certo vindo aqui embaixo, ó, procurando pelo registro TXT. TXT tá aqui, ó, @zorro, tá certo, foi adicionado. Agora eu aperto para verificar. Lembrando que ele pode demorar de 30 minutos a um dia para dar certo essa alteração. Então, eu vou apertar aqui para verificar. Ainda não deu certo, ainda não foi propagado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aguardar. Pronto, apertei para verificar novamente. Depois de uns 20, 25 minutos, ele conseguiu confirmar a alteração do DNS que nós fizemos aqui dentro do nosso Hostinger, tá? Então, vou voltar aqui na Zorro Mail. Então, agora a gente vai colocar o e-mail que a gente vai criar. Então, por exemplo, vou colocar contato, aí vai ficar como? Contato@arquiteturaleandroamaral.online. Então, vou apertar para criar. Pronto, vou apertar aqui para prosseguir. Vou apertar para continuar. Aqui a gente não vai mexer em grupos. Vamos mexer mais uma vez no DNS. E agora a gente precisa alterar mais uma vez o DNS lá dentro do nosso Hostinger. Então, eu vou criar agora DNS do tipo MX, todos mandando para arroba, e o primeiro vai ser esse mx.zorro. Então, venho aqui e copio. Prioridade vai ser em 10. Então, venho aqui no DNS. Venho aqui tipo MX. Cadê? MX. Todos mandando para o arroba. Vou dar um Ctrl V no valor que a gente acabou de copiar, que é esse mx.zorro. Prioridade 10, vou adicionar. Agora, eu volto aqui, vou copiar esse 2 e venho aqui prioridade em 20 e vou adicionar mais uma vez. Então, tipo, volto na Hostinger, tipo, eu vou deixar mx, arroba, Ctrl V, prioridade 20. Então, vamos adicionar o registro. Volto mais uma vez no Zorro Mail, venho aqui nesse terceiro, vou apertar para copiar, mandando aqui para o arroba e a prioridade em 50. Então, voltamos aqui mais uma vez. Então, do tipo, voltamos na Hostinger, né? No tipo mx, arroba, Ctrl V, prioridade 50, adicionar. Agora, nós vamos adicionar a SPF do tipo TXT, mandando para o arroba. Então, venho mais uma vez aqui para copiar. Venho aqui no DNS da Hostinger, tipo, cadê SRV? É o SRV? Já me confundi aqui, ó, SPF. Então, deixa eu ver aqui, SPF, não tem, então é no tipo aqui o TXT, que é esse aqui, ó, record type TXT, beleza? Arroba, mandando para essa informação. Então, vem aqui, ó, arroba, mandando para essa informação. Dei um Ctrl V, adicionei o registro. É um processinho chato, envolve programação, mas é o único meio até o momento que eu encontrei para fazer esse download do Lumion, tá? Então, voltamos aqui na Zorro Mail, mais um do tipo TXT para o host. Qual host? Vou copiar aqui, vem aqui no DNS da Hostinger, tipo TXT. Aqui no nome não é mais o arroba, é esse nome que a gente acabou de copiar, entendeu? Todos os outros eram no arroba, esse é para esses e-mail domain key, já colei aqui. E o valor TXT, vou copiar aqui também, venho aqui, vou dar um Ctrl V e vou adicionar o registro. Pronto, adicionamos. Volto aqui na Zorro Mail e agora vou apertar para proceder para a migração de e-mail. Não vamos migrar nada, vou prosseguir aqui para a parte do celular, também não vamos baixar o aplicativo e vou dar um OK aqui, voltar para o console do admin. Tudo OK nessa tela, agora a gente clica aqui na casinha para acessar a caixa de entrada do e-mail. Então ele já está carregando aqui para nós. Já diz aqui, ó, 2 e-mails não lidos. Se eu clicar aqui na minha foto,
Ó, contato@arquiteturaleandroamaral.online, tá tudo certinho aqui. O que nós precisamos fazer agora? Depois de toda essa volta, depois de toda essa dificuldade, é um processo chato mesmo, agora a gente consegue criar a nossa conta lá no Lumion para poder fazer o download, tá bom? Lembrando que custou R$5, vale a pena a gente fazer esse processo chato aqui, tá bom? Então o que a gente precisa fazer agora? Eu só vou voltar aqui no Zorro Mail, vou copiar o meu e-mail, vou voltar aqui dentro do Lumion. Lembra lá no início que nós entramos nessa telinha aqui para testar o Lumion? O que eu vou fazer então? Agora eu vou colocar o meu e-mail profissional aqui, contato@arquiteturaleandroamaral.online, meu primeiro nome, Leandro Amaral, companhia, vou deixar aqui como Leandro Amaral Arquiteto, título de trabalho, por exemplo, vou pôr aqui como arquiteto, país Brasil, número de celular, atividade primária, vou deixar aqui como arquitetura residencial, programa, posso deixar aqui o Revit, tanto faz isso aqui, e vou submeter. Vamos ver se vai dar certo. Ó, agradecemos por você aplicar para o teste do trial. Por favor, cheque o seu inbox do e-mail lá para mais informações e próximas etapas, beleza? Então, voltamos aqui no nosso e-mail, vamos aguardar, deixa eu dar um F5 aqui, vamos aguardar esse e-mail da Lumion. Lembrando que nós alteramos o DNS, nós adicionamos esse TXT, nós adicionamos os MX, né? Então, pode ser que demore um pouco para propagar. Então, é sempre bom esperar aí pelo menos uma meia hora, talvez, uma hora, talvez um dia, tá? Vai depender aí de como que vai propagar na internet esses registros aqui. Acabou de chegar, ó, do Lumion, então vou abrir aqui o e-mail do Lumion. Joia, vou apertar então para abrir a minha conta no Lumion. Aqui agora a gente vem dentro de license keys, ou seja, chaves de licença. Você não tem nenhuma chave registrada, então a gente vai apertar para registrar uma chave. Qual que é a sua chave? Essa chave veio no e-mail que a gente acabou de criar, que é essa aqui, ó, sua license key. Vou copiar isso daqui, venho aqui no site do Lumion, Ctrl V e vou apertar para registrar. Pronto, agora nós já registramos o Lumion versão de teste com essa chave. Veio em mais opções. E aqui agora nós podemos apertar para fazer o download do produto. Está baixando o instalador, vou clicar aqui para abrir, vou voltar aqui um pouquinho. E lembra, ó, foi ativada dia 16 de maio de 2023. Eu não lembro agora por quanto tempo que é o Lumion Vale. Eu acho que são 14 dias essa versão de teste. Acho que aqui não fala também, mas se eu não estou enganado são 14 dias, tá? Então, deu certo para registrar. Ele está pedindo o nosso código de verificação. Esse código de verificação que a gente acabou do instalador que a gente acabou de baixar, a gente pega aqui no e-mail também, ó, seu Activation Code. Então venho aqui, vou dar um verificar. Tá dando certo, ó, tá baixando a instalação do Lumion. São quantos? São 27 GB essa versão de teste. Vai demorar aqui um pouquinho, então mais tarde eu volto para continuar com você aí a instalação do Lumion. Lembrando que, Leandro, qual que é o computador ideal para rodar o Lumion? A gente volta aqui naquela telinha de cadastro para testar o Lumion. Até pesou minha internet aqui fazer o download do Lumion, é bem pesado, 27 GB são é bastante coisa. Então aqui a gente vem no System Requirements. Vou acessar aqui, a gente vai ver as configurações que o computador precisa para rodar o Lumion. Então, configuração mínima, a gente pode vir com o botão direito, olha, traduzir para o português. Então, esse aqui é o mínimo que você precisa. Uma placa de vídeo com pelo menos 9.000 de pontuação. Aí você vai ter que abrir esse link para ver a pontuação da sua placa de vídeo. Placa de vídeo como GeForce RTX 3060, RTX 4000 ou Radeon RX 5700. Placa de vídeo de pelo menos 6 GB, tá? Sistema operacional Windows 10. O seu processador tem que ser essa configuração aqui, tá? Pelo menos. E aí a resolução, essa resolução, 16 GB de memória, um HD SATA ou SSD, HD SSD ou HDD normal, e 75 GB que é o programa completo, tá bom? Leandro, qual que é a configuração melhor para rodar o Lumion? A gente vem aqui em requisitos de ponta. Placa de vídeo tem que ser pelo menos essa RTX 3090, Radeon 6800 XT, placa de vídeo de pelo menos 16 GB, então prepara o bolso aí para poder comprar essa placa de vídeo, tá? Windows 10 atualizado, 64 GB de memória e esse HD aqui, tá bom? Então são essas as configurações de requisitos do sistema. Então o que nós precisamos fazer agora? Esperar fazer o download do Lumion, já baixou quase 2 GB, mas muito pesado mesmo.
e aí daqui a pouco a gente continua. Lembrando, foi um processo, uma volta que a gente deu para apenas pegar a minha chave de licença e meu código de ativação. Para isso que a gente precisou comprar um domínio que custou R$5. Pode ser que quando você ver esse vídeo esteja outro preço, às vezes você não consiga barato. E aí na questão da renovação eu já te expliquei. Então a gente precisou de tudo isso para criar a nossa conta no Lumion. Preciso desse e-mail agora? Não preciso mais, posso fechar, não tem problema nenhum, tá bom? Fez o download, demorou cerca de 1 hora e meia aqui no meu computador. E agora ele já apareceu automaticamente para fazer a instalação do Lumion, tá? Se no seu não aparecer automaticamente essa telinha aqui, basta ir na pasta onde você baixou esses arquivos e abrir o arquivo lá, tá bom? Então aqui, veja bem, ele está dizendo que vai instalar nessa pasta, então eu vou dizer aqui para iniciar a instalação. Vai demorar um pouquinho, porque como a gente viu é um programa muito pesado, então eu vou pausar a gravação e daqui a pouco eu volto mais uma vez. Pronto, deu certo a instalação, eu vou apertar para iniciar o Lumion. E mais uma vez recapitulando, foi um processo demorado porque a gente teve que comprar um domínio para a gente poder criar um domínio personalizado com o nome da nossa marca, para a gente poder receber a licença do Lumion. Então eu te mostrei aqui o processo para mostrar o Lumion versão de teste, que é uma versão que expira, é uma versão que não é completa, tá? Se você quiser fazer o download do Lumion completo, se você comprar o Lumion, enfim, se você pagar pelo Lumion, é o mesmo processo para você conseguir instalar esse Lumion completo, essa versão comprada, tá bom? Só você cadastrar o seu e-mail, é só você, no caso daí, comprar o Lumion, que daí você vai receber no seu e-mail tudo certinho lá, a chave, a licença, tudinho para você fazer a instalação desse Lumion, tá? Então, vamos aguardar aqui o Lumion iniciar para a gente poder continuar. Apareceu uma telinha aqui para aceitar os termos de uso, eu aceitei aqui para poder abrir o Lumion. Agora vamos aguardar ele finalizar a sua abertura. Apareceu essa telinha, eu vou clicar aqui em não, eu não quero contribuir com os meus dados de utilização. Eu vou apertar para continuar o teste. Caso você desejar comprar o Lumion, você pode clicar aqui para ver os revendedores locais. Então eu vou apertar para continuar o teste. Ele vai fazer o teste de desempenho aqui no meu computador. Provavelmente vai dar muito baixo. No 12, que é o que nós gravamos o curso do Lumion 12, ele já tinha dado baixo, mas para mim funcionou normalmente aqui o Lumion, tá? Eu consegui rodar sem problema nenhum. Então eu vou aguardar e eu já volto. Joia! O resultado foi realmente abaixo. Minha placa de vídeo deu abaixo do mínimo, meu processador abaixo do mínimo e minha memória deu no mínimo aqui, tá? Então eu vou apertar em continuar. Nesse caso, a gente pode vir aqui criar um novo projeto ou abrir um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Esse projeto aqui está bem legal. Deixa eu ver se ele vai ser aberto ou não, se ele vai ficar lento ou não. Lembrando que aqui ó, a gente pode alterar o idioma do Lumion, ok? Deixa ele carregar o projeto, daí eu vou te mostrar. Abriu o Lumion e realmente esse modelo está bem pesado. Então o que a gente pode fazer? Vou vir aqui nas configurações. É um modelo com muitos objetos, né? Se no seu acontecer isso também, você vem na resolução e abaixa aqui para uns 50% e reduz a qualidade do editor, tá bom? E o Proxies, a gente deixa ele on para deixar o projeto mais leve. Árvores de alta qualidade, eu vou deixar desligado também, tá bom? Vou apertar aqui para voltar, vou voltar. Ó, tá péssima a visualização, só que olha aqui, ó, não está travando mais o meu Lumion, tá bom? Não igual antes. Lembrando que esse aqui é um modelo bem pesado, né? Então o que a gente pode fazer também? Deixa eu ver se num projeto novo ele vai dar problema também. Vou vir aqui nas configurações. Aqui dentro das configurações, ó, aqui a gente pode alterar o idioma que eu tinha falado para você, tá bom? Então você já aprendeu como deixar o Lumion mais leve, como alterar o idioma. Agora eu vou criar um arquivo novo. Vou vir aqui em salvar. Venho aqui em criar novo, vou pegar esse modelo padrão aqui, provavelmente ele não vai travar, e aí a gente consegue utilizar o Lumion no nosso computador, mesmo nosso computador não estando nas configurações que ele queria. Até mesmo porque o Lumion falou que a configuração ideal é um computador com 64 GB de memória, placa de vídeo de 16 GB. Eu só uso notebook, porque eu só gosto de notebook. Não existe notebook com essas configurações, né? Olha aqui, ó. O projeto sem nada, não está travando, tá normal. Creio que a gente possa trabalhar com o Lumion aqui perfeitamente, tá bom? Então foi um exemplo aqui que você viu já como deixar o Lumion mais leve e como fazer a instalação, como você criar um domínio para você, como criar um e-mail profissional. Espero que tenha dado certo para você. Deixa nos comentários aí para mim
se deu algum erro, se deu algum probleminha, se deu certo também, beleza? E deixe seu joinha no vídeo, que isso vai me ajudar bastante. Então, gastei a tarde toda para fazer esse vídeo aqui para você, espero que tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.